Hoje vamos falar de sujeito. Quem é o sujeito? Quem? Sujeito? Nunca nem vi. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre sujeito. Sim, o que é, como vive e o que come. Isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! Vamos compreender aí então todas as funções e as classificações do meu sujeito. Sim! E o que já sabemos, certo? Já vimos aí a definição de sintase, também vimos a definição de oração, tudo isso vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o sujeito. E vamos pensar aí sobre este termo sujeito, certo? É o termo sobre o qual recai a declaração, informação feita pelo predicado. Sim. Tudo que é dito e falado no predicado faz referência ao meu sujeito. Então vamos ver melhor aí sobre este sujeito. Sim! Então, para entender um pouquinho sobre esse sujeito que está na oração, é importante que a gente saiba a questão do núcleo do sujeito. Sim, porque o sujeito ele pode ser um trecho até que grande, mas mesmo assim, toda a informação vai recair, às vezes, apenas num único núcleo, ou dois, e é isso que nós precisamos entender. Então, núcleo é a palavra principal do sujeito. E quem pode ser este núcleo? Pode ser o meu substantivo, lembra do nosso substantivo? Aquele carinha que nomeia tudo e a todos. Pode também ser, além do substantivo, pode ser uma palavra substantivada, e aí, né, vem aquela questão, palavra substantivada, sim, uma palavra que ela é de uma outra classe de palavra, mas que se torna um substantivo. E também pode ser um pronome. Sim, então todas essas três opções podem ser os nossos núcleos do sujeito. E aí vamos ver um exemplo de cada um aí. Quando eu tenho aí, o céu estava lindo. Ah, que lindo este céu. Eu tenho o quê? Eu tenho um substantivo que é também temos com uma palavra que seja substantivada, certo? E olha aí, o belo está em todo lugar. Fabi, belo não é adjetivo? Pois é um adjetivo, mas aqui ele se tornou uma palavra substantivada com a ajuda do nosso querido artigo. Então, nós temos, neste caso, a palavra substantivada. Sim! O próximo exemplo que nós temos aí é de um pronome como sujeito. Isso é tão lindo! Olha o nosso pronome aí, ocupando o lugar de núcleo do sujeito e sujeito desta oração, certo? Vamos agora pensar um pouquinho aí nas classificações do meu sujeito. Nós temos algumas, são 5. Simples, composto, elíptico, desinencial ou oculto. Veja que temos 3 opções de nome aí, indeterminado, e temos aquela que eu chamo de oração sem sujeito. Vamos começar com aquela que o nome já diz. Simples, sim! O meu sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, exatamente. Então, a informação recai a um único núcleo, é uma única palavra que está presente aí no meu sujeito. Então, vamos ao nosso exemplo aí. Alguém comeu meu bolo. Essa informação é dita sobre comer o meu bolo. Quem comeu meu bolo? Este alguém. Então, este alguém é o núcleo do meu sujeito simples. Sim. Agora, já o sujeito composto, ele vai apresentar aí no seu sujeito 2 ou mais núcleos. E aí eu tenho este exemplo. As meninas e os meninos foram à festa. Fabi, mas quem? Quem foram à festa aí? Foram as meninas e os meninos. Vejam que essa informação recai a 2 núcleos. Então, eu chamo este sujeito de
composto. Temos também agora o sujeito elíptico ou desinencial, e este sujeito ele não está expresso na oração, mas nós conseguimos identificá-los através da desinência do nosso verbo. Nesse caso aí nós temos a frase chegamos tarde. Veja que esse mos aí dá a ideia de primeira pessoa do plural. Então, o meu sujeito, que não está escrito aí, só pode ser o nós, que é o sujeito elíptico ou desinencial. Sim! E vamos agora para o sujeito indeterminado. Esse sujeito, além dele não estar expresso na oração, nós também não conseguimos identificá-lo com precisão. Sim, e como que ele vai ocorrer na nossa oração? Eu tenho dois jeitos de acontecer o sujeito indeterminado. O primeiro dele é quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum substantivo, certo? E o meu pronome também não está lá escrito. Então, veja o exemplo. Pegaram meu estojo. Veja que está na terceira pessoa do plural e eu não tenho o pronome eles. Isso faz com que essa oração apresente um sujeito indeterminado, certo? Então, indeterminado sempre acontece na terceira pessoa do plural, sem aparecer o pronome ou qualquer outro substantivo que tenha sido referido ao longo de um texto, enfim, de uma outra situação. Tudo bem? Esse é o primeiro caso de acontecer sujeito indeterminado. O segundo caso, para que aconteça esse sujeito determinado aí, eu tenho, ou quando eu tenho um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, e aí, a esses três verbos aí, eu ainda conecto a partícula C. Inclusive, essa partícula C aí se chama índice de indeterminação do sujeito, veja? Claro, porque ela contribui para indeterminar o meu sujeito. Então, se eu tiver esses três tipos de verbo mais a partícula C, eu tenho certeza que a minha oração tem um sujeito indeterminado. Vamos ver aí os exemplos? Olha lá. Vive-se bem. Viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Mas a partícula C faz com que eu não consiga determinar o meu sujeito e aí eu tenho um sujeito indeterminado, certo? O outro exemplo que eu tenho também é com verbo transitivo e indireto. Então, veja aí, quem precisa de alguma coisa. E aí eu tenho, então, um verbo transitivo indireto, porque eu tenho a presença da minha preposição de mais a partícula C, que faz com que eu tenha aí um sujeito indeterminado. Bom, a outra opção que eu tenho também do meu verbo aí é quando eu tenho um verbo de ligação, certo? Então, eu tenho o verbo ser aí, conjugado como era, e eu tenho a oração era-se feliz. É um verbo de ligação, mas a partícula C, e faz com que o meu sujeito se torne indeterminado. Então, veja que nós temos essas duas opções para que o sujeito indeterminado aconteça nas nossas orações, certo? Vamos agora ver a oração sem sujeito. Sim, há algumas orações que não há como eu atribuir a algum sujeito. É o caso, por exemplo, quando eu uso os verbos que são impessoais. O próprio nome já diz, impessoal é sem pessoa, então não há como eu atribuir algo a alguma pessoa determinada. Mas quais são esses verbos que eu considero impessoais? São alguns deles. O primeiro aí são aqueles verbos que representam fenômenos da natureza, certo? Então, olha o meu exemplo aí, nevou ontem. Não tem a quem eu consiga atribuir esta questão da ação de nevar, certo? Então, nevou ontem é uma oração sem sujeito. Outro exemplo aí para que ocorra uma oração sem sujeito é quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Ou quando este verbo haver se refere também a tempo decorrido. E aí eu pensei nesta oração aqui que eu envolvi os dois, né? As duas possibilidades do verbo haver, que é há 2 semanas, indicando o tempo decorrido, havia flores aqui e havia no sentido de existir. Isso faz com que essas orações, as duas que estão aqui, sejam orações sem sujeito, ok? Não consigo atribuir a nenhum sujeito essas orações, esses predicados. A outra possibilidade para que haja uma oração sem sujeito é o verbo fazer ou estar.
E aí eles também estarão na terceira pessoa do singular e indicarão ou tempo ou clima. E aí os exemplos que eu coloco para vocês são esses dois. Faz muito calor, indicando clima, ou está tarde, indicando o tempo, ok? Mais um exemplo, sim, da minha oração sem sujeito também acontecem com os verbos bastar e chegar. Mas aí eles têm que vir com as preposições, com a preposição de, certo? E aí eu tenho basta, de perguntas, chega, de bobagens. Então, toda vez que eu tiver esses dois verbos seguidos aí da preposição de, eles também terão orações sem sujeito, certo? E o último exemplo para nós aqui é com o verbo ser, e esse verbo também, se ele estiver indicando datas, horas ou distâncias, bom, ele também terá uma oração sem sujeito, mas o verbo, neste caso, não ficará no singular, mas sim concordará com os numerais aos quais ele se refere. Veja uns exemplos aí que eu coloquei. Hoje é dia 1º de abril, então este está concordando com o numeral primeiro, e o outro já são quase 7 horas. Eu já vejo aí que são, né? A conjugação verbo ser está no plural, por causa do numeral 7. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre sujeitos. Segue as nossas referências e até uma próxima aula.